Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo criminal. Hoje eu trago-vos o chocante caso de Cassidy Rainwater, uma mulher de 33 anos que é a protagonista de um dos casos mais chocantes e mais marcantes da atualidade. Mas antes de avançarmos para o caso, se vocês gostam de conteúdo criminal e investigativo, peço-vos que se inscrevam aqui no canal e deixem também o vosso like já no início do vídeo para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso. Cassidy Rainwater nasceu no Missouri a 9 de julho de 1988. A sua juventude é marcada por um mistério. Apesar dela ter frequentado a Universidade de Harrisonville, no Missouri, não sabemos muito acerca da sua infância e da sua juventude. Sabemos que foi durante o ensino médio que ela conheceu um rapaz chamado Benjamin Michael Harrison, com quem teve uma relação e acabou por ter o primeiro filho aos 17 anos de idade. Devido à falta de recursos económicos e também ao facto de serem muito jovens, esse bebê foi dado para adoção. A vida da Cassidy tomou um rumo bastante sombrio quando a sua mãe, Tracy Denise Rainwater, desapareceu misteriosamente a 13 de abril de 2007. Os seus restos mortais foram encontrados um ano depois, a 6 de maio de 2008, por um fazendeiro numa das suas propriedades. A morte da Tracy foi considerada pelas autoridades um acidente, alegando que ela terá caído acidentalmente a um lago que ficava por detrás da casa do seu namorado. A Cassidy nunca procurou apoio psicológico, apesar das várias tentativas dos seus amigos e dos seus familiares a dizer-lhe que era melhor ela procurar ajuda profissional para ultrapassar aquele momento difícil. A Cassidy nunca aceitou essa ajuda e recusou-se a aceitar que a morte da mãe tivesse sido um acidente. Com o passar dos anos, Cassidy casou com Zachary Paul e juntos tiveram um filho. Embora eles se tenham divorciado em 2012, eles continuaram legalmente casados, pois não tinham dinheiro para pagar o divórcio. O Zach mudou-se para Oregon, a noroeste dos Estados Unidos, mas continuou a manter um contacto próximo com o filho. A Cassidy teve a guarda do filho até 2021, quando nessa altura os serviços sociais decidem que ela não tinha condições financeiras para tomar conta do filho e acabam por lhe retirar a criança e entregam a custódia a uma tia da Cassidy chamada Cora Terry. Com medo que o Zach viesse a descobrir esta situação, a Cassidy acabou por não contestar a decisão dos serviços sociais e aceitou que o seu filho ficasse à guarda da sua tia. A Cassidy tinha medo que o Zach descobrisse que ela perdeu a guarda do filho, porque ele próprio já tinha ido a tribunal pedir a guarda total do filho, alegando que a Cassidy sofria de problemas mentais. No entanto, esse pedido foi negado pelo tribunal devido ao histórico criminal que o Zach apresentava. A Cassidy fazia visitas regulares ao filho em casa da sua tia, quando subitamente deixou de aparecer. 6 semanas passaram sem qualquer notícia da Cassidy e a sua tia acaba por decidir ir à polícia reportar o seu desaparecimento. Ela diz que a última vez que viu a Cassidy foi numa das visitas que ela fez ao filho, na sua casa, e a partir daí não tinha qualquer notícia sobre o paradeiro da Cassidy. Apenas sabia que ela estaria a viver na casa de um homem chamado James Phelps. O James vivia numa cabana no meio da floresta, localizada em Moon Valley Road, a cerca de 250 km da cidade do Kansas. A Cassidy estaria a passar por dificuldades económicas, estaria numa situação de sem-abrigo e o James terá-lhe oferecido a sua casa até ela conseguir arranjar uma alternativa. Ao saber que a Cassidy provavelmente estaria na companhia deste homem, estaria a viver naquela casa, a polícia foi até à cabana e falou com o James, que confirmou que a Cassidy tinha estado ali na cabana. No entanto, ela tinha ido embora a meio da noite e nunca mais regressou. Como ela estava sempre a falar em ir para o Colorado, ele assumiu que ela tivesse eventualmente ido para o Colorado. Inicialmente, ele disse à polícia que a viu pela última vez no dia 25 de julho por volta das 9 da noite. No entanto, quando a polícia lhe voltou a fazer novamente esta mesma pergunta, quando é que ele a tinha visto pela última vez, ele acabou por dizer que tinha sido no dia 23
pelo meio-dia. A discrepância entre as datas que ele deu levantavam suspeitas, mas a polícia considerou que a Cassidy era uma adulta e tinha o direito de fazer a sua vida sem querer ser encontrada, portanto eles consideraram que ela tivesse realmente ido para o Colorado e não fizeram qualquer investigação sobre o seu desaparecimento. No entanto, a 16 de setembro, o xerife do condado de Dallas recebeu uma informação perturbadora por parte do FBI. Uma denúncia anónima revelou a existência de uma pasta com o nome Cassidy que continha imagens chocantes e que estaria a circular pela Dark Web. Essas fotos tinham origem num servidor na Alemanha e mostravam a Cassidy seminua, aprisionada numa jaula, suspensa por um guindaste, a ser desmembrada e esventrada. Estas imagens terão sido captadas na propriedade do James. Com um mandato de busca, a polícia foi até à cabana e não encontraram nenhuma evidência de que a Cassidy tivesse estado ali. O que era no mínimo estranho, porque mesmo que ela tivesse ido embora, teriam que existir vestígios de que ela tinha estado ali na cabana e não existia nada. O que levava a polícia a crer que a cabana tinha sofrido uma limpeza profunda. A polícia apreendeu vários dispositivos eletrónicos do James, nomeadamente o seu telemóvel, onde encontraram mais 7 fotos iguais às que estariam a circular na Dark Web. Além disso, foi também encontrado o guindaste que aparecia nas fotos, a jaula, vestígios de sangue e várias lancheiras que pareciam conter carne humana no frigorífico com a etiqueta 24 de julho. Foram também encontrados ossos humanos próximo à cabana numa propriedade adjacente que pertencia, por coincidência, ao avô da Cassidy. E os testes de ADN feitos acabaram por permitir que confirmassem que aqueles ossos pertenciam à Cassidy. A polícia não tinha dúvidas de que a Cassidy tinha sido morta naquela cabana, provavelmente na noite em que desapareceu. No telemóvel do James foram encontradas várias mensagens que ele terá trocado com um homem chamado Timothy Norton, de 56 anos, que era camionista. Apesar dele passar a maior parte do seu tempo no seu caminhão a fazer entregas e a viajar, já que ele era camionista, ele tinha a sua residência oficial na propriedade do James, ou seja, ele vivia com o James naquela cabana. E as mensagens que a polícia encontrou no telemóvel do James, que ele trocou com este Timothy, mostravam que os dois terão premeditado e discutido como iriam fazer este crime. Ou seja, eles planearam tudo ao pormenor. A 19 de setembro, o Timothy foi interrogado pela polícia. Ele negou qualquer envolvimento no caso, ele disse que não tinha nada a ver, nem sequer conhecia a Cassidy. E por falta de provas, já que estas mensagens não seriam o suficiente, ele foi libertado. Porém, 2 dias depois, ele foi novamente questionado pela polícia e foi confrontado com as mensagens, com as fotos, com tudo, e ele acabou então por confessar que o James lhe tinha pedido ajuda para matar a Cassidy, mas que ele não tinha planeado nada. A ideia tinha sido do James. Na noite do crime, o James terá então convidado o Timothy para dormir lá em casa, na cabana, e a Cassidy acabou por ceder a sua cama e ficou a dormir no chão da sala, completamente indefesa. Quando ela adormeceu, o Timothy segurou as suas pernas, enquanto o James colocou um saco na cabeça dela e a estrangulou. Em seguida, os dois foram dormir e na manhã seguinte eles colocaram o corpo no guindaste, onde desmembraram e esvarentraram a Cassidy. Todas as suas partes, os órgãos, os ossos, foram transportadas para a banheira, onde eles provavelmente depois colocaram dentro das lancheiras para pôr dentro do frigorífico. Foram encontradas mais de 200 evidências na casa durante toda a investigação. A polícia já não tinha dúvidas de que a Cassidy tinha morrido ali. A notícia do crime começou a espalhar-se e surgiram vários rumores de que o James e o Timothy estariam a capturar e a torturar e a matar pessoas para vender a carne na Dark Web. Existem também relatos de ter sido encontrada pele humana pendurada numa árvore. O silêncio das autoridades contribuiu para a propagação destes boatos e surgiram também relatos de que o Timothy e o James seriam
canibais. Porém, os investigadores não encontraram nenhuma prova nem evidências de que pudessem eventualmente existir mais vítimas. O James e o Timothy ficaram detidos na prisão do condado de Dallas, inicialmente apenas acusados de sequestro. A 4 de outubro de 2021, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio na propriedade do James. O local foi completamente destruído pelas chamas, não sobrou nada e o incêndio teve umas proporções tão grandes que os bombeiros demoraram horas até conseguirem controlar as chamas. A cabin where James Phelps and Timothy Norton had been living burned to the ground. A report obtained by Ozarks First Today shows the Springfield Bomb Squad discovered not one, but 2 explosive devices among the ashes. Foram encontrados explosivos caseiros perto da cabana que terão sido feitos com tubos de morteiro e tampas de balão presas com arames. Foi chamada uma equipa de especialistas em explosivos para desativar mais 2 engenhos que não tinham sido detonados. Para a polícia e para toda a gente, obviamente, era claro que aquele incêndio tinha sido fogo posto. A questão era que aquela propriedade estava sob vigilância policial. Não era possível alguém simplesmente invadir a propriedade para ir lá colocar os explosivos. Começou a surgir o rumor de que alguém dentro da investigação poderia ter colocado ali os explosivos para destruir a cabana e destruir qualquer evidência que ainda pudesse não ter sido encontrada. Com a notícia deste incêndio começaram a surgir jornalistas vindos de todas as partes do mundo. Esses jornalistas invadiram o local e começaram a pegar as cinzas com as mãos e claro que começaram a contaminar tudo. Destruiu a hipótese da polícia vir a descobrir quem é que se pegou fogo, porque se houvesse alguma evidência tinha sido completamente destruída pelo facto dos jornalistas terem invadido o local. A 5 de outubro de 2021, o Timothy e o James são levados a primeiro interrogatório através de videoconferência. Eles são depois enviados para prisões diferentes para evitar que eles tivessem qualquer contacto entre eles. O James permaneceu na prisão do condado de Dallas, enquanto o Timothy foi encaminhado para a prisão do condado de Greene, em Springfield. Os advogados do Timothy tentaram pagar uma fiança para que ele pudesse aguardar o julgamento em liberdade, mas esse pedido foi recusado, graças a Deus. A 17 de novembro, o James e o Timothy foram oficialmente acusados de assassinato em primeiro grau, ocultação de cadáver e sequestro. A promotoria alegou que eles foram vistos juntos no Walmart a comprarem serras elétricas e outras ferramentas antes do assassinato da Cassidy. Eles terão também comprado um frigorífico, o mesmo frigorífico onde foi encontrada a carne humana. Ao mesmo tempo que eles adquiriam todos estes bens, eles foram também vistos a tentar aliciar vítimas para dentro do seu carro e terão também tentado atrair vítimas através da internet, nomeadamente crianças entre os 12 e os 14 anos. Algumas pessoas acreditam que eles já fariam isto há muito tempo e que a Cassidy não foi a única vítima. Devido a toda a exposição que este caso teve na comunicação social e ao facto de ter chocado uma comunidade e o mundo em geral, os advogados de defesa deles tentaram mudar o local do julgamento para um outro tribunal secreto para assim evitarem a presença dos jornalistas. Eu não consegui encontrar se este pedido foi aceito ou não, não sei se foi, mas suponho que não terá sido. Em dezembro de 2021, os advogados de defesa do James tentaram entrar com um pedido para que lhe fossem feitos testes psicológicos, alegando que ele sofria de vários problemas mentais e que essas condições, esses problemas mentais, terão levado ao assassinato da Cassidy. Os dois juraram inocência até ao fim, apesar de não ser possível que eles não fossem culpados, depois de ter sido encontrada tanta coisa que os punha no local do crime e os punha como sendo os responsáveis pelo aquilo que aconteceu à Cassidy. No entanto, eles juraram inocência até ao fim. Até que, entretanto, eles começaram a ficar sem alternativa e confessaram ser os responsáveis. A 28 de abril de 2023, o James foi condenado à prisão perpétua e o Timothy foi também condenado à prisão perpétua alguns dias depois. O motivo do crime nunca foi descoberto, simplesmente eles não tinham um motivo, eles eram simplesmente pessoas horríveis
O James disse que deixou a Cassidy ficar lá em casa até ela conseguir resolver a sua vida, mas na verdade tudo fazia parte do plano macabro. No primeiro momento que ele disse à Cassidy para ir viver lá para casa, ele já tinha na sua mente o que lhe iria fazer, e isso é assustador, porque a Cassidy confiou naquela pessoa que supostamente era sua amiga e que a iria ajudar naquele momento difícil da sua vida, e aquela pessoa não era na verdade um amigo, era a pessoa que planeava o seu assassinato. E isto é assustador, porque faz-nos pensar que nós não podemos confiar em absolutamente ninguém. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam, inscreverem-se no canal se são novos por aqui e podem seguir-me também nas minhas redes sociais marlene.gomes0 lá no Instagram. É tudo e aqui vos espero para o próximo vídeo. Tchau!